Vou bater um papo regado aqui a um Guaraná Antártica bem gelado, que tem o sabor do Brasil presente nos melhores momentos da nossa vida. Vou bater um papo com o deputado estadual Eduardo Farias, do PCdoB. Eu estou acostumado a chamá-lo de prefeito, de vice-prefeito, doutor Eduardo, secretário. O homem agora, deputado estadual Eduardo Farias. Estou me acostumando. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Alain? É a primeira vez mesmo que eu venho como deputado, né? É de fato de direito. A última vez foi como prefeito em exercício ainda. Com o pé na Assembleia. Aliás, um prefeito em exercício com o pé na Assembleia, que aprovou uma das leis apresentadas pela Câmara mais festejadas pela população, que foi a da passagem de ônibus a R$1. A R$1. E que foi muito festejada, e que, enfim, que gerou também muita polêmica, né, doutor Eduardo? Porque é uma proposta que tem que ser avaliada de todos os lados. Não, sem dúvidas. Mas eu penso que o beneficiado foi a população está usando os ônibus, e eu acredito que o empresariado vai ganhar no volume. Sem dúvida. À medida que você vê os domingos, os ônibus todos lotados, a frota toda sendo usada. Então, no volume, você finda ganhando, e eu acredito que vai ser bom para todo mundo. Os ônibus terão que estar na rua de todo jeito. Todo jeito. Muitas vezes iam e ficavam vazios. Vazios, exatamente, andavam vazios. Isso estimula a pessoa a visitar os pontos turísticos, a visitar um familiar. Posso te contar uma? Um dia desses eu ouvi de uma senhora: meu filho, eu tenho que ir para a igreja todo domingo, eu, meu marido, meus 3 filhos. Antes, nós íamos para a igreja revezado. Hoje, no domingo, nós vamos todo mundo junto, porque está R$1, a família toda pode ir junto. Olha que bonito isso daí. Acho que só aí já vale o projeto, né? Já valeu o projeto? Isso aí já valeu, e isso aí eu acredito que a população está bastante bem servida, e os empresários também estão compreendendo isso e terão lucro a partir do volume que se vai ter. Mas o senhor participou na última semana de uma audiência pública em Boca do Acre para debater o novo Código Florestal Brasileiro. Audiência que é promovida pela Câmara Federal, com a presença do deputado federal Aldo Rebelo, que é uma das grandes lideranças do PCdoB no Brasil e relator do novo Código Florestal Brasileiro. Um código que traz aí temas polêmicos, que na opinião de muitos flexibiliza essas atuais regras do antigo Código Florestal Brasileiro, que é de 1965, precisava ser reformado. Como é que foi essa audiência, deputado? Olha, foi uma audiência muito boa, Alain, porque foi uma audiência que contou com a presença de um tecido social todo dali daquela região, mas que representa o tecido social do Brasil, do Acre, do Rio Grande do Sul, de qualquer estado que você pense da nossa federação. Por quê? Porque lá nós tínhamos desde o índio, extrativista, o ribeirinho, o pequeno produtor, o médio produtor, o grande pecuarista, o vereador, a prefeita, o senador, o secretário, o representante do governador, o deputado federal, todo mundo presente. Todo mundo com seus olhares, com as suas preocupações. Porque quando você está num tema tão intenso desse, num tema que abrange uma complexidade dessa envergadura, você não pode achar que vai passar a sua proposta, ou vai passar a proposta de um ou de outro. Vai ter que ser a média da opinião da sociedade. E o deputado Aldo Rebelo foi muito elogiado por diversos segmentos políticos dentro da Câmara dos Deputados. Olha, ninguém imaginava que um deputado comunista ia realizar um relatório tão moderno como foi o de Aldo Rebelo. O que provocou, por outro lado, a crítica dos ambientalistas. Mas como é que o senhor vê, por exemplo, a questão de alterações polêmicas como essa, que pelo novo Código Florestal, pela proposta do deputado Aldo Rebelo, pelo que foi o relator, o novo código não obrigaria os pequenos agricultores a manter a reserva legal de vegetação nativa ou recompor as áreas desmatadas. Hoje a gente sabe que eles precisam manter 20% de área preservada, né? Pelo menos 20%, chegando a 80% no caso da floresta amazônica. Na nossa região é 80%, só pode desmatar 20%. Como é que o senhor vê essa questão da flexibilização dessa regra? Na verdade, a Amazônia não houve grande mudança. Porque se você manteve 30% dependendo do bioma, 30% Mata Atlântica, 50% Cerrado, e a Amazônia continua 80%. 80% na Amazônia. Qual é a novidade? A novidade é que até bem pouco tempo atrás, me parece que até o início da década de 90, havia uma lei que permitia com que na Amazônia a reserva legal fosse 50%. Então, por exemplo, os assentados do INCRA, eles podiam desmatar 50% do seu lote, e para plantar, para usar e tudo, e manter uma reserva legal de 50%. Daí vem uma resolução do CONAMA que elevou essa reserva legal para 80%. E a partir daí, então, se operou 80%.
E aqueles que já tinham desmatado? Já tinham desmatado por uma outra resolução, por outra medida provisória, porque o Código Florestal Brasileiro, que você bem disse que é desde de 1965, é antigo. Ele teve uma coisa interessante, que ele foi sendo modificado através de medidas provisórias, resoluções, foi sendo emendado. Normas, de forma que ele findou sendo, em alguns pontos, até impraticável. Por exemplo, se você aplicar o código que é hoje, no Acre, 85% das propriedades vão para a ilegalidade. Então veja que, na forma como ele está, é inviável. Então o fato de você mexer no código, ele é consenso de todo mundo. Agora, como mexer? Né? Então qual é a novidade que eu vejo que beneficia o pequeno? Que quem tem até 4 módulos fiscais, que é em torno de 400 hectares, essa pessoa não fica obrigada a repor o que foi derrubado até a casa dos 80% de replantio. Por quê? Porque é oneroso, porque tem sementes, tem fica inviável para esse pequeno. Precisa de um projeto, precisa de semente, precisa de uma assessoria técnica, precisa de tudo que finda sendo inviável do ponto de vista econômico para o pequeno. Verdade. Então o pequeno que já desmatou 50%, ele não estaria obrigado a repor. O grande, sim. A partir de 4 módulos, mais condições, ele é obrigado a repor. Aquele pequeno que ainda não derrubou os 80%, ele é obrigado a manter-se nos 80% da reserva legal. Ele não vai para 50%. Portanto, o código não muda. E o grande também, mantém 80%. Então não houve mudança desse ponto de vista. Tem a questão da margem dos rios também, deputado, que prevê aí a liberação de desmatamento pelos próximos 5 anos, caso o projeto seja aprovado do jeito que está. O projeto prevê uma diminuição na área de preservação das margens dos rios, em costas íngremes e topos de morros. A lei protege pelo menos 30 metros, né, da área, sem distinção para pequenas e grandes propriedades, e obriga quem desmatou a recompor essa vegetação. Como é que ficaria com o novo código? Vai depender da calha do rio, por exemplo. Esse código, por exemplo, se ele for colocado, ele viabilizaria ali várias cidades. Porque você pega Rio Branco. Rio Branco é intercortada de rios e igarapés. Então, parece 30 metros, assim, 30 metros de um igarapé para o outro, você inviabilizaria completamente uma cidade. Totalmente. Uma cidade como São Paulo, uma cidade como Manaus, por exemplo. Tem gente que defende 100 metros e acabou com tudo. Aí acaba com tudo. Mas quem está fazendo isso e faz de boa intenção, ele faz pensando no grande rio e nas grandes matas que existem. Então essa está protegida. Então nos grandes rios, você vai continuar mantendo uma área de proteção, de proteção mata ciliar, uma área de margem, que se chama de proteção... A proteção permanente. APP. Né? APP, área de proteção permanente, continua se mantendo. De 30 metros. De 30 metros, em alguns lugares até maior, outros menores, dependendo do volume do rio. Depende também do rio, da localização, e o que é importante, Alain? Compreendendo e garantindo aquelas reservas que está se chamando de, aquelas iniciativas que está se chamando de consolidada. Por exemplo, se você pegar um barco aqui no Rio Acre, você vai encontrar em todo o longo do Rio Acre, e assim será nos rios da Amazônia, eu acredito que no Brasil, que eu conheço pouco, mas da Amazônia eu conheço razoavelmente bem, o ribeirinho usando as matas, as áreas de várzeas e as praias para plantar o milho, para plantar feijão, para plantar banana, para plantar a melancia, o melão. E aí, se por esse atual sistema, isso ficaria proibido. Então, o que se garante é aquelas áreas que já estão com culturas estáveis e que já é usado culturalmente e historicamente por aquelas populações, ela seja mantida. Alguns então, eu acredito que é um código que avança, um código que contempla a questão ambiental, mas contempla também a questão do desenvolvimento do Brasil. Alguns críticos do novo código, deputado, dizem que ele estaria com a nova regra, em que os pequenos não teriam que reflorestar aquela área até 40 unidades, não é isso? Até 4 unidades. Até 4 unidades. Estaria, nesse caso, anistiando os desmatadores. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu não vejo dessa forma, Alain, porque quando a gente bota o pé na estrada, quando a gente vai lá, quando a gente anda, a gente vê que são pessoas que estão ali batalhando, outra realidade, que tiram dali. Muitas das vezes, Alain, ali mora a família inteira, às vezes agregados. E as pessoas não tiveram orientação. Tiram sustento dali, entendeu? Foram colocados ali pelo governo, foi-lhe dito em um dado momento que podia desmatar até 50%. Então, na verdade, essas pessoas findam sendo vítima. Quando se vai conhecer a realidade dessas famílias, desses produtores, é que se vê realmente que não houve má fé, em muitos casos. E mesmo nos grandes investimentos, que aí não estou falando que nem deles, porque eles são obrigados a reflorestar e são obrigados
a manter também toda a reserva legal, dependendo do seu bioma, mesmo o grande produtor no Brasil, porque existe aí uma discussão de fundo, uma discussão muito interessante de fundo. Quando você olha e pensa no Brasil, a nossa legislação ela amarra muito a produção brasileira. Quando você olha para a Europa, Alain, e isso eu conversava com o deputado Aldo Rebelo, que é uma pessoa, como eu disse, muito estudiosa, o Aldo foi de uma responsabilidade muito grande, o deputado que estudou, que procurou se assessorar com o que se tinha de melhor. Olha os estudos que ele fez e ele estava me contando nessa viagem. Ele fez um levantamento desse tema ambiental nos parlamentos da Europa e dos Estados Unidos. Sabe quantas matérias tramitam ou quantas discussões existem com relação ao debate ambiental dos seus países nesses parlamentos? Quase nada lá, quase nada. Lá, praticamente, você pode plantar onde quiser. E outra coisa, subsidiado. Pelo próprio governo. O governo subsidia. O governo americano subsidia até hoje muitas algodão, culturas. O milho. Suco de laranja. Suco de laranja. Então, o que acontece? A Europa do mesmo jeito. Então, o que acontece? Esses mesmos produtores estão se degladiando com o Brasil na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E o Brasil já ganhou algumas batalhas. O Brasil já ganhou algumas batalhas. E o Brasil é competitivo. Então, aonde é que por trás disso não existem interesses internacionais de barrar o nosso país? Que é um país, como nós dizíamos aqui ainda há pouco em off, um país que, graças a Deus, não tem vulcões, graças a Deus não tem terremotos de grandes magnitudes, graças a Deus não tem calamidades... como a gente viu agora no Japão. Como a gente viu no Japão. Verdade. Então, esse país ele precisa ser desamarrado para que comece a produzir. Agora, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade com as gerações futuras, com responsabilidade também com o futuro econômico do nosso país. Deputado, um outro tema importante que eu não posso deixar de trabalhar com o senhor nessa entrevista, o senhor se manifestou contra a decisão da UFAC de não realizar o novo exame para esses 207 vestibulandos que foram proibidos de realizar as provas por estarem com documento de identidade com data de validade vencida. Enfim, aí eu li no Twitter da deputada Perpétua a seguinte declaração: e que o Ministério Público Federal se resolva com a UFAC e não venha mais atrapalhar a vida de quem está estudando e que passou por mérito, busque justiça sem cometer outra. E aí, eu percebi que a deputada não quer, acha que a decisão da UFAC foi correta de não fazer essas provas para esses 207. Tem uma discussão, tem uma desavença entre o senhor e a deputada? Não. A Altina até colocou também no blog. Alguns, exatamente, algumas pessoas. Não, mas não é nada disso. Talvez seja a interpretação que você está dando que não é a mais correta. Vamos dizer, não que você esteja errado. Mas o jornalista gosta de botar pimenta. Tem que botar mas o fato é o seguinte, Alain, o que a Perpétua está querendo dizer é que não se pode pegar esses 2.030 alunos, que já estão estudando, inclusive, no dia 14 agora começaram as aulas dele, e prejudicá-los, colocando tudo no mesmo bolo. Ou seja, derrotando o vestibular. O que você tem que garantir é a recomposição do direito daqueles que foram tirados o direito de fazer o vestibular por um equívoco esses da 207. universidade. Exato. Um equívoco como edital, né? Como edital e tudo. Mas até aí tudo bem. A UFAC tem a interpretação dela e acha que foi isso. Mas o que me causou estranheza e fez com que eu ficasse extremamente decepcionado e até revoltado? Porque nós acompanhamos desde o começo isso. Acompanhamos nós da Assembleia Legislativa, o Ministério Público Federal, os alunos, a Universidade Federal do Acre. E todos nós numa reunião, inclusive, histórica, Alain. Eu nunca vi uma reunião daquele jeito, tão emocionada, em que as pessoas estavam ali, sabe, alguns foram a lágrimas, todos ali muito comovidos com aquela história toda. E ali se criou um pacto de que nós iríamos garantir, nós, esses atores todos, o FAC, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, nós da Assembleia, os estudantes, uma forma de garantir a matrícula desses estudantes e o início das aulas no dia 14, e também o vestibular para os 207. E o que me causou estranheza é que a UFAC, representada pelo seu reitor em exercício, não estava lá um menino de recado ou qualquer um, estava o reitor em exercício, uma vez que a magnífica reitora estava viajando e o vice-reitor também. Mas estava ali a instituição Universidade Federal do Acre. E se colocando à disposição. Com a instituição Assembleia Legislativa, com a instituição Ministério Público. E pactuou-se ali, então, este acordo. Me causa estranheza. O senhor chamou até de molecagem, não foi? Não tem um outro termo. Sinceramente, a gente estava ali com a maior seriedade do mundo. Aí vamos todos para casa felizes porque tudo estava sendo resolvido. Tanto a reposição de quem passou com mérito, porque estudou, sem nenhuma falcatrua no seu vestibular e está lá estudando, mas também daqueles que tiveram seu direito prejudicado. E aí, de uma hora para outra, o FAC simplesmente ignora isso e diz, não vou mais fazer o vestibular.
Então não é assim, nós estamos tomando providências. É de causar estranheza. Né, de causar estranheza, porque dissesse lá na mesa, olha, eu não topo isso. E aí causava essa polêmica e se buscar outra saída. Mas não concordar e depois tomar uma outra atitude, como se todos nós não tivéssemos atentos. Rapidamente, que o nosso tempo estourou, os deputados que estão se debruçando sobre esse tema vão pedir informações da UFAC, pedir que ela volte atrás? Amanhã nós vamos ter uma reunião com os estudantes do 207, em seguida, dependendo do debate, nós vamos ao Ministério Público Federal e nós vamos também à Universidade Federal do Acre. E aqui eu quero tranquilizar, em momento nenhum a Assembleia Legislativa quer levantar esse debate prejudicando os 2030. Nós vamos garantir quem está estudando, mas nós vamos querer garantir também o direito daqueles que foram prejudicados por uma medida intempestiva e sem nexo que a Universidade Federal do Acre tomou do dia do vestibular. Frase final. Perpétua prefeita? Olha, você me conhece, eu venho colocando esse debate há muito tempo. É claro que eu não vou querer aqui me antecipar, a Frente Popular tem seus tempos, tem seus fóruns, mas é uma opinião muito pessoal minha, uma opinião que eu estou ouvindo nas ruas, é uma opinião que eu acho que de uma pessoa madura, de uma pessoa que tem o respaldo popular, e eu acredito que é um bom nome para o debate da Frente Popular, o nome da deputada Perpétua Almeida. Conversei aqui com o deputado estadual Eduardo Farias, doutor Eduardo Farias, do PCdoB. Deputado, obrigado pela tua vinda, viu? Muito obrigado, Alan. Prazer imenso para ter um papo contigo. Prazer é meu, é muito bom conversar contigo aqui no teu programa. Obrigado. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.